Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um KC Porque hoje, meus amigos, hoje eu tô com um cara brabo, vai falar sobre ensinando o que se faz, que eu acho fantástico isso. Eu tô com meu amigo João Paulo Menino. Querido, muito obrigado por aceitar esse convite. Ô, Limark, eu que agradeço o convite, maravilha, parabéns pelo espaço, tá maravilhoso isso aqui. Marina que fez. Parabéns pra Marina, pelo bom gosto da Marina, que nem lá no consultório, né? Quando eu chego, mostro pra todo mundo, nossa, consultório lindo, eu falo, cara, você acha que fui eu? Esquece. Você acha que eu que escolhi? Eu só paguei o resto. Eu só paguei. É isso aí, cara, obrigado, uma honra participar aqui contigo. Irmão, eu tô muito feliz com a sua presença. Vocês sabem que eu tenho aqui as minhas perguntas, né? Os meus papeizinhos, só que eu não uso isso, né? Que eu gosto de ter uma conversa aqui, que, poxa... E o João, cara, é fantástico, porque a gente conheceu, comecei a advogar para vocês, a gente começou a fazer um trabalho lá na clínica, cara... O crescimento desse rapaz é uma coisa fantástica e ele se transformou. Se a gente fosse usar um termo hoje da moda, eu quase colocaria como você pivotou. Pode não é ser, isso? Verdade. Não só de aprendiz para mentor. Eu queria... Poxa, João, conta a sua jornada. Assim, como a gente pode ter uma ideia. Assim. Eu sei que você é oftalmologista, mas como é que foi a saída da oftalmologia normal para você ser mentor de médicos que querem profissionalizar a sua atuação? Então, Limark, você me conheceu numa época que talvez mostre o tipo de médico com quem eu falo hoje, né? Trabalhava, corria de um lado para o outro, como a maioria dos médicos hoje sai da faculdade, né? Acaba sendo jogado num mar revolto e simplesmente vai de um lado para o outro aceitando tudo, né? Todas as oportunidades que surgem, que são muitas. E isso aconteceu comigo, não foi diferente de nenhum médico hoje que eu conheço e que a gente conversa com muitos médicos hoje lá na Content Doc. E então comecei a trabalhar muito, cara, tendo muita oportunidade, como é no mercado médico normalmente, e você não sabendo aonde você quer chegar e nem quem você é, você fica perdido, você fica jogando para um lado e para o outro e, como Sêneca disse, né, se você não sabe onde quer chegar, nenhum vento é favorável. Então você fica indo para um lado e para o outro, não sai do lugar, até que chegou um ponto, cara, lá para 2016, né? 2014 foi muito forte, porque eu tive minha filha, que acabou de me ligar aqui. Inclusive. Exatamente, ela me ligando. E quando tive minha filha, eu já senti, caramba, né? Tô trabalhando demais, trabalhar. E quando eu tive a segunda filha em 2016, a primeira tinha mais ou menos 2 anos, a Isabel e a Lara. E aí eu comecei a entender, cara, que se eu não desse alguma mudada na minha vida, eu não ia conhecer minhas filhas. Porque eu saía de manhã, 6h20 da manhã, saía de casa, chegava às 9 da noite, elas estavam dormindo de manhã, dormindo quando eu chegava. E isso era a semana inteira. No final de semana tentava brincar com elas, fazer alguma coisa, mas, cara, cadê a força de vontade? Força de vontade é uma coisa que gasta, né? Então, não conseguia estar presente como eu gostaria para minha família. E aí eu falei, cara, preciso mudar, preciso fazer alguma coisa, até que eu não aguentava mais dirigir, porque eu andava de um lado para o outro, trânsito do Rio de Janeiro, brabo, caos. E aí em 2018 eu dei o primeiro passo para me transformar em quem eu sou hoje, e a caminho de quem eu ainda vou ser, e que foi vender meu carro. Eu falei, cara, vou vender meu carro, vou andar só de motorista de aplicativo, porque aí eu consigo estudar nesse meio tempo, entender, pensar em estratégia, ler sobre outras coisas que não sejam medicina. Aí li um livro chamado Rápido e Devagar, que é do Daniel Kahneman, é maravilhoso. Muito entendeu? bom. Maravilhoso. Aquilo me fez começar a entender um pouco mais quem eu sou, um pouco mais sobre o que eu realmente vim fazer. Me deu um pouquinho de clareza até que um dia no metrô, aí eu também andava muito de metrô, né? Vim de metrô hoje, a gente estava batendo esse papo. No metrô vi um criativo, né, um anúncio de um curso falando sobre como ser médico e no particular, né, e fui me inscrevi nesse curso, comprei o curso e foi muito bom, sou muito grato a esse curso porque abriu um leque de opções para mim nesse curso que chama Círculo Virtuoso da Medicina. Abriu um leque de opções para mim que eu olhei e falei, caramba, tem muito espaço para isso. Não tinha nenhum oftalmologista nesse curso, só tinha normalmente, exatamente, pensando em particular, só tinha outras especialidades, principalmente dermatologia, né, plástica, que são especialidades que têm mais contato com a parte particular. Eu falei, cara, eu vou precisar fazer isso aqui acontecer.
E aí comecei a desenvolver o meu próprio método dentro da oftalmologia, adaptando aquilo, né? E fui aos pouquinhos. Primeiro objetivo era trabalhar somente em negócios meus. E aí consegui em 1 ano mais ou menos. Esse curso eu comecei em 2020, 2021 mais ou menos eu já estava só em negócios meus. Final de 2021 foi o último dia que eu atendi na clínica de outra pessoa. Só que não era só isso, cara. Olha que interessante. Eu fiz uma jornada nesse curso também. Eu vi um vídeo da Lúcia Helena Galvão, superando seus limites internos. Como superar seus limites internos. Fantástico. Fantástico esse curso. Muito bom. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, quem eu sou? Né? Me interessei pelo livro Guerra da Arte, fui ler do Steven Pressfield, comecei a gostar de estoicismo, comecei a gostar de filosofia, comecei a fazer uma jornada de autoconhecimento e entendi que nem os meus negócios todos tinham a ver comigo. Que realmente apenas um dos meus negócios tinha total conexão comigo, que é onde eu estou hoje, que é o meu consultório com a Mari, do lado de casa, atendimento de qualidade, dando o melhor para o meu paciente, não apenas na parte técnica, mas também vendo a expectativa do cliente e fazendo esse... sendo quem eu realmente sou, e tem uma frase que eu amo, que é do E. Cummings, que é necessário coragem para crescer e tornar-se quem você realmente é. Né? Então, sendo quem eu realmente sou, eu consegui botar toda a minha energia num negócio que performou muito bem. Comecei a me interessar por outros assuntos que não fossem a medicina, como gestão, marketing. E aí performou muito bem. Consigo hoje ser uma pessoa, em todos os aspectos, muito melhor. Sabe que tem várias coisas que você falou assim. Quem está assistindo de casa, que já me conhece, fala, pô, ele está falando igual o Limark. Que legal. Mas porque a gente bebe da mesma fonte. Então, eu falo muito em aula, em palestra, ou até mesmo com as pessoas que eu dou curso. Você tem que primeiro saber o seu porquê. Você tem que se conhecer. Você tem que saber que você é singular e entender o seu diferencial competitivo de mercado. Quando você entende aquilo que te torna diferente, é muito mais fácil a caminhada, porque você sabe onde você atacar. Então, essa é a primeira coisa que eu acho fundamental. E quando você sabe quem você é, você tem o seu porquê, as decisões ficam todas mais fáceis. Porque você vai decidir coisas que façam sentido para a sua vida, porque você sabe onde quer chegar. Eu gosto da parte do gato de botas, quando a Alice chega. Qual o caminho que eu vou? Se você não sabe qual caminho, qualquer caminho serve. Então, você começa a entender que você vai tomar ações que vão determinar seu objetivo e ações que não vão para o seu objetivo. E está tudo certo. Você só tem que decidir qual é o seu objetivo. E aí você vê que o discurso é muito parecido. E aí, o que eu acho assim, fantástico, dentro da história toda, eu conheço o João já há algum tempo, me lembro da primeira clínica, depois vai para a segunda clínica, porque é a jornada de transformação do médico, né? Do médico que é treinado para ser médico, que é treinado para sentar na cadeira e ser operacional, é treinado para ser funcionário de alguém, ou do plano de saúde, ou do hospital, ou do paciente, é treinado para ser funcionário. E aquela mudança, aquele crescimento, aquela curva de aprendizado, até falar, não, e eu não sou funcionário nem de mim mesmo, eu vou ser dono do meu negócio, vou entender que eu tenho um negócio, vou entender que quando eu tenho um negócio, ele tem que dar lucro, porque a minha vida vive do lucro. É com lucro que eu dou sustento à minha família, é do lucro que eu pago as contas, é do lucro que eu contrato as pessoas e pago um bom salário, é do lucro que eu me dedico melhor para os meus pacientes, é do lucro que tudo acontece. E eu gosto de falar isso, que as pessoas têm medo de falar que ganham dinheiro, têm medo, isso que às vezes está começando a mudar um pouquinho. É perigoso mudar, mas, enfim, nós estamos num país que isso é muito complicado. Mas as pessoas, com os médicos, principalmente, começam a ter essa... Falar que é legal isso, você... Ser um profissional que, na essência da palavra, que você vai ter lucro porque você está fazendo um bom trabalho, é diferente de você trabalhar pelo lucro. O lucro ele é consequência de um bom trabalho. Exato. Consequência. E você entendendo essa jornada. Como foi, então, essa curva, assim, quanto tempo você demorou para... O que, na verdade, assim, o que gerou o estalo? Eu gostei muito do que você falou. Eu vi uma frase dessa. Eu vejo minhas filhas na horizontal. Eu não vejo minhas filhas na vertical. Eu teve um que falou isso num livro que eu li, eu falei, cara, eu quero ver meus filhos na vertical, não mais na horizontal. Eu só vejo meus filhos na horizontal. Isso é uma das coisas que me fez pensar muito o meu tipo de trabalho, sabe? Então, eu trabalho hoje por prazer. Eu trabalho quando eu sinto que o meu trabalho faz diferença e que, de fato, toca as pessoas. Não trabalho porque preciso. Não, a gente não trabalha porque precisa, porque quem trabalha porque precisa
você faz qualquer coisa. E se abre mão de qualquer coisa. Qual foi esse insight, além assim, da questão das suas filhas, que para mim foi algo bem tocante, eu tive isso também quando eu comecei a mudar, eu mudei pelo casamento. O meu casamento, ele fez com que, a Marina fez com que mudasse muitas coisas no meu ponto de vista. E eu decidi, antes de ser pai, falei, eu vou ser pai diferente. Eu vou ser pai diferente. Então, eu já pensei isso antes. Eu já tinha lido essa frase, uma frase que mexeu bastante comigo. Falei, não quero isso. E eu venho, mas é uma curva. Pô, eu tô nisso. Meu filho mais velho, o Kalel, tá com 7, vai fazer 8. Eu tô aprendendo em 8 anos. Como é que tá isso para você, essa jornada interior de busca, cara? Que é fantástica. O que você falou aí de saber quem é, né? Como isso é importante, eu diria que o ponto, talvez se eu fosse escolher assim um dia que eu dei uma virada forte, foi um dia que eu estava atendendo a manhã inteira em Nova Iguaçu, que era um dos meus negócios. Em Nova Iguaçu, atendendo a manhã inteira. E eu me programei para sair de Nova Iguaçu meio-dia, porque eu tinha uma apresentação da minha filha. Me programei para sair 2 horas, porque eu tinha uma apresentação da minha filha às 5h30 na escola dela. Minha filha devia ter, nessa época, 2 anos, 3 anos. Aquelas apresentaçõezinhas imperdíveis, né? E eu sempre falei, não vou perder nenhuma dessas. E aí deu 2 horas, acabou meu atendimento, e aí veio um paciente dizendo que precisava muito do meu atendimento. Muito. E aí as funcionárias vieram, isso lá para 1 hora, eu atendendo, tentando correr, porque lá era muito volume, que não tem nada a ver comigo. Hoje eu sei isso, volume não tem nada a ver comigo. E eu não julgo ninguém que tenha, porque eu acho que precisa de gente para atender volume. Ótimo, maravilha. Mas eu atendendo, aí vieram me falar, Doutor João, tem um paciente que precisa muito do seu atendimento, falou que é urgente. Eu falei, poxa, vê se pode ser outro médico, porque eu tenho um negócio da minha filha. Não, ela falou que é com você, que é com você, que é com você. Nesse momento, eu falei, não, beleza. Vem aquele peso do médico, a pessoa precisa de mim. O sacerdócio da medicina. Eu falei, não, tudo bem. Conclusão, a pessoa entrou, e aí eu já estava um pouco atrasado. Eu atendi essa pessoa, e atendi da melhor forma possível, não era nada urgente. Poderia ter sido contra o médico, mas conclusão, saí um pouquinho mais tarde, o que dava, porque 2h30 para chegar na Barra, tinha que sair 3 horas. Só que eu peguei o maior trânsito da minha vida. E eu cheguei... Quando deu... e aí tentaram atrasar para eu conseguir chegar. E aí quando eu estava na curva para entrar na escola da minha filha, a minha esposa ligou, não precisa vir, já acabou. Bicho, sem brincadeira. Essa hora eu nem... Ela falou assim, só busca a gente aqui, já acabou. Aí eu falei, pô, Mari, eu vou te pedir, por favor. Ela só passa aqui, já acabou. Ela estava de carro, eu falei, não, eu vou direto para casa. Fui direto para casa, me fechei no quarto, no escuro. Meu irmão, não parava de chorar, cara. Não parava. Eu falei assim, cara, não dá. Não dá. Isso aí me fez procurar. Esse talvez seja o ponto mais específico. Tá? Teve um episódio também de eu chegar no final de semana, de eu ver minha filha falar assim, cara, minha filha cresceu. De eu sentar. Sabe, com uma semana eu falei assim, nossa, ela tá diferente. E eu perdi isso. Mas isso aí me fez procurar. E isso que você falou de saber quem é, saber o que você faz de melhor. Cara, isso eu tenho o maior orgulho de dizer que a gente tem hoje tudo certinho, né, na M11, que é a mentoria, que a primeira estrela, né, M11 porque são 11 estrelas, a primeira estrela, a estrela 0 é a mentalidade. A estrela 1 é cultura organizacional, que a gente precisa ter cultura nossa também. Quando você falou das decisões que ficam mais fáceis quando a gente sabe quem a gente é, os funcionários, quando tem um manual de cultura bem estabelecido, também conseguem decidir melhor. Nossa segunda estrela, nossa estrela 1 é cultura, estrela 2 é PUV, proposta única de valor. Como chegar na sua proposta única de valor. E é isso. O que você faz que te faz único? Nós somos únicos. Por mais que o universo diga para o médico que... Todo mundo vai falar que médico é tudo a mesma coisa, que você não quer, tem outro que faça, mas não é você fazendo. Você faz uma coisa única. E tem pacientes únicos também. Você também é único e você não é médico. Então, assim, somos todos únicos. Sim. Tem pacientes únicos que precisam de médicos únicos. Existe um market fit, que é justamente as outras estrelas. Mercado, fit de mercado. E essa parte do mercado, até o fit de mercado, é o que eu queria chegar para concluir, entra na parte do ser. Essa parte do ser que é fundamental para depois fazer e depois ter. E quando a gente entra na medicina, a gente entra num funil de ter, fazer, porque você entra cheio de capacidades e consegue ganhar muito dinheiro.
Então, fazer, ter. E cadê o ser? Que é a base de tudo. É o be, do, have. Eu não estou inventando isso não. Isso eu ouvi do Flávio Augusto e do Jim Fortin. Entendeu? Então, assim, o be, do, have. É isso que eu acho que falta quando eu olhei para o ser, aí tudo foi mais fluido. Entendeu? Em relação a essa... Cara, assim, eu gosto muito dos conceitos que você está trazendo e acho que faz diferença. Você que está correndo na esteira, o tempo não passa, então agora está passando. Vai tendo algum insight. Eu acho que é relevantíssimo isso por uma questão muito simples. Quando a pessoa entende, e eu aprendi isso de um jeito mais difícil, porque eu não entendia por que as coisas que eu falava para algumas pessoas não faziam sentido. Até que eu teve um mentor, foi um médico, e falou para mim, Mark, as pessoas não estão prontas para escutar o que você fala. Aí eu falei, como assim, cara? Para mim é óbvio. Mas o que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Aí eu comecei a entender do crescimento da mentalidade, que as pessoas têm uma curva de aprendizado. Então, eu tenho que chegar, e na comunicação isso é muito importante, de estar passando a mensagem certa para a pessoa certa, mas no momento certo. Sim. Porque você pode passar a mensagem certa, a pessoa certa, no momento errado, ela não vai ter eficácia nenhuma, não funciona. E aí eu comecei a entender isso. Então, eu falei, cara, não é o que eu faço, é o que a pessoa precisa no tempo dela. E a minha linguagem, a comunicação assertiva, ela vai funcionar em função disso. O que me interessa, o que me intrigou bastante é a forma da metodologia que você desenvolveu para passar aquilo que você aprendeu de forma não a propiciar outros médicos a fazerem melhor aquilo que se faz, mas a ser pessoas melhores para fazer melhor aquilo que se faz. Mas como é que foi, assim, a forma única que você passa isso na sua metodologia? Como você desenvolveu isso? Quais foram as fontes, que já citou algumas que você bebeu, que fez essa mudança? Fala, cara, agora que eu sou, agora que eu faço, e eu vejo como está sendo bom para mim, eu vou ensinar e passar isso para outras pessoas. Como foi esse insight? Então, excelente pergunta, cara. Porque o que aconteceu foi que dentro desse curso eu conheci duas pessoas incríveis, que são o Silan e o Henrique, que faziam a parte de marketing do curso. E eles tinham uma empresa chamada Content Doc, que o fundador era o dono também, o criador. Eles criaram esse curso, né, o Círculo Virtuoso, e aí acabou que o Círculo Virtuoso ficou para um deles e eles dois ficaram com a empresa de marketing chamada Content Doc. E aí eu comecei a conversar muito com eles, porque esses assuntos, eles são assuntos muito relacionados ao marketing. Né? Porque as pessoas pensam em marketing em rede social, mas marketing é posicionamento. E para você se posicionar, você tem que saber quem você é, onde você quer chegar, quem você quer falar. Então, o marketing é um conceito muito amplo. Sim. Então, eu conversando com eles sobre isso, e eu comecei a me aventurar nas redes sociais. Eu tinha muita vergonha no início, mas comecei a fazer vídeo e comecei a me encantar por edição de vídeo. Aliás, vejam os vídeos dele, que é fantástico. É fantástico. Comecei a me encantar por editar vídeo, voar no vídeo, fazer essas coisas. É muito maneiro. E aí eu falei, cara, eu quero ensinar isso para outras pessoas. E aí é aquele negócio do tempo certo, né? Porque eu fiz um curso incrível de edição de vídeo, mas, cara, eu tive 17 vendas só desse curso. Mas o que esse curso me deu foi o seguinte, eu liguei para eles e falei, cara, eu quero uma parceria, vocês me ajudam a fazer esse curso? Aí eles falaram, João, e a gente está procurando um médico para ser sócio e a gente acha que você é totalmente o cara para isso. Eu falei, cara, eu tenho super interesse. Aí a gente foi com eles, pô, sério, conversamos e entrei para a empresa. Quando eu entro para a empresa, aí os papos ficam mais profundos, a gente conversa semanalmente, eu conheço um conceito que o meu sócio é especialista, que é o Growth Hacking. E aí quando eu vejo Growth Hacking, eu começo a entender toda a jornada. Explica para o pessoal o que é Growth Hacking. Então, Growth Hacking é a busca, né, de alavancas de crescimento não convencionais nos negócios. Então, é baseado em 5 etapas do negócio, que é a aquisição, a ativação. Que a aquisição é quando você consegue esse lead, esse contato, alguém interessado no seu serviço. A ativação é quando esse lead vira um cliente. Receita, que é aquilo virar dinheiro para a sua empresa, quando a pessoa vai e paga um serviço. Retenção e recomendação. E comecei a estudar muito Growth Hacking com eles, a gente começou a estudar, eu gosto muito. Hoje mesmo estava ouvindo o livro Hacking Growth, que é um livro maravilhoso do Sean Ellis, né, que é o criador desse conceito. E, cara,
para a medicina que eu faço, o ouro está na retenção e recomendação. Então, comecei a estudar muito isso e comecei a ver que o negócio foi indo para frente. Falei, cara, dá para a gente ensinar isso. E aí, toda a nossa metodologia, ela tem 11 módulos, divididos em 3 partes do be, do have, mas toda ela pensando nessas 5 etapas. Que acaba que o marketing, que você vê por aí, vou pegar uma agência de marketing, só pensa na aquisição. Só que o negócio é enorme lá para trás. E aí é isso que causa frustração nos médicos. Pô, tô com uma agência de marketing, não tenho resultado. O cara do marketing me manda o relatório dizendo que conseguiu 1000 leads, mas o meu comercial não converteu nenhum. O comercial fala que quem ligou perguntou se tinha picanha suína. E o cara do marketing fala que o comercial não está preparado para receber os leads. Aí fica esse jogo de empurra, a gente vê como um todo o negócio. Então foi daí que a gente... Aí todas essas etapas têm a ver, tanto que na parte do fazer, a gente tem metas, relacionamento, canais de aquisição, previsibilidade, automação, entendeu? São essas 5 partes que a gente quer no fazer, que tem tudo a ver com... E previsibilidade tem a ver com a retenção e recomendação, a parte de canais tem a ver com a aquisição, a meta tem a ver com... a meta ainda está no ser, né? Que é onde você quer chegar. Então, relacionamento, canais, automação. Automação, cara, é lindo, porque você descobrir onde estão os gargalos. Porque não adianta você botar uma automação aonde você não precisa. Vou dar um exemplo. Eu gosto de falar, hein? Eu acabo falando um monte de coisa aqui. Você precisa cara, fazer olha só. Eu espero que vocês estejam tendo a mesma aula que eu, porque eu estou tendo uma aula. Eu gosto muito. Eu quero falar uma coisinha só, porque senão eu vou perder meu raciocínio também. O método Growth Hacking, para mim, é você ter a metodologia de como gerar uma boa experiência. É isso. Metodologia. Como se fosse, é metodologia científica. É isso. Porque a pessoa fala, eu quero criar uma... Eu quero ter que o meu cliente tenha uma boa experiência. Só que aí entra a segunda. Como? Tudo na vida é o que e como. O que e como. Então, o que? Boa experiência. Como? Aí começou a procurar... Teste. Quando você entra no Growth Hacking, que é uma descendência do Grow or Die, uma variação, justamente como é que você não morre, aí você entra no legal, Hacking. Perfeito. E aí é a metodologia de como você implementa uma boa experiência. E aí entra uma coisa muito interessante, que aí é o que faz o elo do sentido. Conta a expressão, o elo do sentido. Que é, o que é uma boa experiência? Se você não se conhece, você não vai saber o que é uma boa experiência. Porque para isso tudo funcionar, por isso que na parte da metodologia é o ser, você tem, e já falava Sócrates na sua caverna, conheça-te a ti mesmo. Primeira coisa, que é a coisa que é fantástica. Se você... A expressão toda é conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Você conhece tudo, você sabe o seu lugar dentro daquilo que você está fazendo. E no mundo empresarial não é diferente. Então você entende que é metodologia de experiência. Então quando ele está falando dessa metodologia do Growth Hacking, é exatamente isso. E você trabalha nesses conceitos, onde você aplica esses conceitos para ter uma boa experiência naquilo que você quer e entende como sendo uma boa experiência para o público que você vai atender. E aí você entende o seu lugar dentro daquilo que você está fazendo. E quando você é único, que você vai para a singularidade, qual é a mágica que acontece? Tem uma mágica que acontece. O fit. Você não tem concorrência. Não tem concorrência. Ah, verdade. Isso aí. Você porque é único. É isso, não tem concorrência. E você gera valor. E você, nesse modelo de crescimento, você sai do preço e gera valor. Porque a pessoa não vai querer aquilo que você faz. Ela vai querer você fazendo aquilo que você faz. Então, isso para mim foi quando a gente começou a implementar. Eu implemento isso desde 2010. Que legal, cara. Foi libertador. Porque as pessoas falam, Limark, a gente fala que médico tem concorrente, né? 500 mil médicos no Brasil, chegando quase a 600 mil médicos. Advogado tem 1.300.000, meu amigo. 1 milhão é o dobro, mais que o dobro. Então, já temos advogado Uber, tudo. Então, quando você entende isso, você entende que não, cara, você não tem concorrência. Você sai de uma mentalidade de recessão para uma mentalidade de abundância. Não tenho concorrência, eu tenho parceiros comerciais. Eles não sabem que podem ser meus parceiros em potencial. Isso muda o jogo. Por isso que a gente está muito em sintonia que você está falando. Então, aprenda, tenha aula. Desculpa a minha parte, tá? Não, foi maravilhoso, cara. Eu vou falar uma coisa sobre concorrência que eu não sei se você sabe. Você sabe que o McDonald's, quando ele está do lado do Burger King, você sabe que os dois vendem mais?
Ah, sim, Isso o Burger não é King lindo? espera o McDonald's escolher o ponto e vai lá e escolhe. Vai lá e escolhe. Bota Os do lado. dois vendem mais. Sim. Pro McDonald's é bom quando o Burger King fica do lado. E pro McBurger King também. É a mesma coisa. Então, assim, esse conceito de concorrência, ele é baseado na escassez. E, cara, eu sou um cara que quase todas as minhas palestras eu falo assim, conectem-se com a abundância do universo, cara. Que é abundante, tem mercado para todo mundo, cara. Aí o pessoal vai falar, por isso que às vezes as pessoas falam assim, cara, João Paulo é muito viajante, é utópico e não sei o que. Cara, eu entendo. Filósofo. Eu entendo, filósofo, exatamente. Tem lá o médico estoico, eu faço minhas filosofias, minhas reflexões diárias lá. Não estou tão diárias agora que eu estou trabalhando, mas pelo menos a cada 2, 3 dias eu faço uma reflexão lá. Então, mas é isso, cara. Pior é que as coisas acontecem, cara. Acontece. O que eu ia falar naquela hora da automação é que a automação, por exemplo, você virar e colar, não, eu quero automação para o meu consultório, quero automação no meu comercial para ter mais clientes. Você tem que saber aonde você vai botar a automação, senão não faz sentido. Um exemplo, vamos lá. Um cara produz quentinhas e entrega as quentinhas. Ele tem capacidade de produzir 100 quentinhas num dia, capacidade de embrulhar 50 e capacidade de entregar 100. Ele vai entregar 50. Por quê? Porque o gargalo dele está em embrulhar. Sim. Então, se ele fizer uma automação que faça ele produzir 200 quentinhas, ele não vai aumentar o lucro dele, vai piorar. Sim. O caso dele, que ele vai ficar com estoque retido lá e a quentinha vai acabar a validade. Então, ele tem que saber. Esse ponto é fundamental no fazer, que é a estratégia. Se você não tem estratégia, você está fazendo parte da estratégia. Estratégia. Do grego, estratégia. Do francês, estratégia. Isso aí. Quando a gente consegue colocar esses elementos dentro do modelo de gestão, qual é o grande impacto que você vê com seus mentorados ou quem vai fazer o curso? Qual o grande primeiro impacto que ele tem hoje no modelo de gestão dele, quando ele vai aplicar? E eu costumo fazer isso quando eu faço hoje. Eu pivotei meu trabalho também. Hoje eu sou gestor de negócios. Então, o que eu faço? Mas você é especialista em quê? Eu sou especialista em negócios na área da saúde. Porque, para mim, eu trabalho criando ecossistemas que vai conectar médicos com outros médicos e vai fazer justamente o crescimento com base em abundância. Simples assim, não tem dificuldade. Você cria uma corrente do bem. Só que, quando eu vou fazer isso, eu trabalho essas conexões, a gente tem que pensar desde as grandes clínicas, que tem 2 comerciais, que tem concierge, que tem tudo, ao cara que está sozinho, sem secretária, e trabalhando num coworking, entendeu? Batalhando para o seu, que atende ou que faz 2 procedimentos por mês e está querendo crescer. O que para mim tem que funcionar, ele tem que funcionar para essa pessoa e para o cara que está pensando em expansão de clínica. É a mesma metodologia. Isso. Qual é a diferença? No cara que está sozinho, ele tem que mudar o conceito dele. Como você trabalha nisso quando você começa a implementar essa metodologia de gestão? Desde o pequeno para o grande. Tem diferença? Você consegue fazer esse nivelamento? Como é que você faz? A nossa mentoria ela é bem focada atualmente, meus mentorados, todos estão num processo de transição da vida da corrida para a vida que eles têm vontade de ter e que eles, se conhecendo, querem chegar. Principalmente no negócio de qualidade de vida, né? Principalmente com esse objetivo. Na verdade, quando a gente fala, é assim, o meu objetivo é te dar qualidade de vida sem sacrificar os seus lucros. Como a gente chega nisso? Tem muita gestão. A gente tem um parceiro que é o Daniel Reich, que é especialista em gestão, entendeu? Então, ele tem uma parte da mentoria que ele fala sobre gestão, né? Que a gente está gravando, inclusive, agora a gente está fazendo, na verdade, o que ele está... não gravando, mas ele está fazendo a cadeia de valor do meu consultório completa para justamente eu passar para os mentorados. Sim. E o que acontece? Gestão é processos e pessoas, seja lá embaixo, seja lá em cima. Então é isso que a gente faz. Atualmente eu não tenho nenhuma clínica, grande clínica, como mentorado. Tá? Eu não tenho assim, um negócio de, vamos dizer assim, tipo um MWB, entendeu? Não é o foco, entendeu? Não é o nosso foco atual. Nosso foco é o médico que quer chegar a ter um negócio próprio. E claro, isso pode chegar na minha clínica, pode ultrapassar isso. Tudo se resume em gestão a processos e pessoas. Então, quando você começa a ter, por exemplo, lá naquele médico que você falou que está lá com uma funcionária fazendo pouco procedimento. Cara, um treinamento de secretária faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque, por exemplo, só de você entender que na jornada do seu cliente, ele começa quando ele
conversa com o seu serviço pela primeira vez, que é num WhatsApp, é conversando com a secretária, só nisso, e você virar para a secretária, mostrar para ela a importância dela, por exemplo, no meu trabalho, a importância dela em recuperar a visão das pessoas. Cara, porque assim, a secretária ela tem que entender que ela não é só uma pessoa que está ali atendendo os outros. Uma resposta dela vai fazer alguém enxergar ou deixar de enxergar. É esse tipo de engajamento que eu mostro que é importante na relação com pessoas. E claro que isso aí, tendo um manual de cultura bem estabelecido, você vai ter ali muito mais facilidade para lidar com seus funcionários. Pergunta, Claro. nesse ponto, secretária ou IA? Pois é, então, IA, acho ótimo, tenho IA no meu comercial, tá? Uma IA, é a Eva, engraçado que é a Eva. Né? A Eva, ela filtra os leads. Nesse serviço ela é muito boa, é a IA da Karen. Né? Sim, a Karen. Mas é o primeiro, ela atua, a Eva ela vai atuar no primeiro contato, já implementando o CRM. Exatamente. Se você for no meu link da bio do Instagram, tá ligando para o WhatsApp da Eva. Sim. Por quê? Porque vem no meu YouTube, vem muito curioso. Sim. Vem muita gente querendo respostas de dúvidas. E a Eva é ótima, porque a Eva tem o meu conhecimento. Pegou o seu jeito. Eu educo a Eva, né, para responder. A Eva outro dia estava consolando lá, um rapaz que estava com descolamento de retina há muito tempo. Sério, e dizendo que era importante ele cuidar do outro olho. Então, assim, são coisas que me interromperiam a todo momento. Você colocou a Eva como assistente pessoal, praticamente. Como comercial da Lumina, ela também responde em relação à dermatologia. Também então, responde ela está no comercial 1. É comercial 1, exatamente. É o primeiro contato. Pacientes antigos, tá? Pacientes nossos, não vão mais para a Eva. Aí já tem o contato da pessoa, tá? A pessoa recepcionista. Bia, Aline e Fernanda. Se você está começando, tá? Porque, assim, hoje um dos meus projetos é justamente não gosto de automatizar, porque a inteligência artificial ela não automatiza, ela pode até humanizar em muitos casos. Sim. Inteligência emocional incrível. Não fica chateada, não fica nervosa. E é mais barato. Então, assim, eu costumo dizer que eu estou, na verdade, transformando as clínicas hoje, otimizando processos, mas o conceito de pessoas eu coloco hoje em determinados pontos. Por exemplo, o comercial 2, já com várias provas sociais de que o fechamento financeiro é muito melhor entre pessoas do que entre situações. A não ser se você trabalha aquilo como commodity. Por exemplo, ingresso de cinema. Tanto faz. Tanto faz, exato. Compra de passagem de avião. Pô, tanto faz. Não é, mas um tratamento médico. Concordo aí você já talvez uma pessoa, esse afeto, que aí a IA não consegue fazer, porque é da questão pessoal, você consegue colocar. Mas nesse médico que está sozinho, está começando, ele e secretária, ele e IA, eu tive hoje um podcast sobre IA, tá? Ah, legal. E aí foi esse comentário que eu aprendi hoje, isso, que a aposta dos bilionários é quando vai ter o primeiro unicórnio empresa, que aprendi também isso. Unicórnio é empresa de $1 bi. Dólar, né? Isso, $1 bi. Com uma empresa de uma pessoa só. Tudo por IA. Que hoje já tem blockchain de IA. Então, quando vai ter? E a aposta majoritária é em 2028. 2028. Eu vi uma palestra de um cara chamado Alan Nicolas, que eu estou impressionado. Eu vi uma palestra dele no Encontro do Vinagre. Né? Sim. Encontro do Vinagre. O Alan Nicolas falou sobre a empresa dele e que ele está desenvolvendo uma IA como CEO. Isso cara, é muito... E aí o negócio vem vindo e tem várias IAs, uma em cima da outra aqui. E é exatamente isso que ele estava falando. Ele falou, cara, o meu objetivo é a minha empresa toda ser eu. Toda de IA. E aí ele falou algumas coisas de IA, vendo sobre IA, regulando IA. É um negócio impressionante. Eu fiquei impressionado com isso. Fiquei impressionado. Então, isso hoje, meu foco de estudo é isso. Eu estou muito interessado nesse negócio, porque para mim, você vai ter hoje pessoas em locais chaves do negócio. Eu não sei se todo ele em IA vai depender do tipo de negócio, obviamente. Sim, exatamente. Tipo, commodity, que nem você passagem falou. aérea, pô. Tudo IA. Não preciso de pessoas ali. Resolve tudo. Mas, por exemplo, numa clínica médica, então, eu tenho médico mais secretária ou médico mais IA. Se chega uma pessoa com essa dúvida para você, o que você falaria para ela? Bom, eu vou te dizer a minha opinião. Isso. Tá? A minha opinião, sem nenhum conflito de interesse. Toca o bar. Eu vejo como uma pessoa a mais.
Você pode ter IA, tá? A partir do momento que você tiver alguém para receber essa pessoa depois da IA. Tá bom. Tá? É o que eu vejo hoje. Exatamente. E ser recepcionista do conceito da palavra, de receber a pessoa. Você pode receber e você... O que eu faço no meu... A gente já tem tecnologia, a Karen já tem tecnologia para marcar direto a consulta. Sim, direto eu não no faço sistema. isso. Eu não faço isso por uma parte do mercado, pelo perfil de cliente ideal meu, que eu vejo que um contato mais próximo na hora de fechar ou de falar e perguntar algumas coisas, ele é mais interessante ser com o humano, o mesmo humano que recebe a pessoa na clínica. Já tem um certo, olá, tudo bem? E aí, a gente conversou tal coisa. Assim, eu vejo como o tipo de medicina que eu ofereço, né, o tipo de serviço que eu ofereço, é mais interessante ter uma pessoa, ser humano, tá? Se for um só, se for uma opção. Na recepção. Se for uma opção, se você virar para mim e falar assim, olha, você só pode ter ou uma pessoa ou uma IA. Agora, o mundo perfeito é IA e pessoa. Pessoa olhando a IA, entendendo porque ainda existem ajustes. Claro. Você precisa de algumas intervenções. Sim. O treinamento é importante e não é um negócio trivial. Você precisa treinar aquela IA. A diferença é que falou uma vez, ela vai entender e vai fazer. Mas precisa ter aquele treinamento e o treinamento é muito em relação a teste. O paciente entra em contato, aí, poxa, não ficou legal isso, troca para cá, troca para lá, respondeu outra coisa. E isso é contínuo, né? Você vai treinando. A pessoa ter ali por exemplo, se você tem um médico, por exemplo, eu tenho médicos que fazem a própria secretária, tá? Eles fazem no WhatsApp, respondem. Sim. Eu falo, olha, o primeiro dinheiro que você tiver livre aí para ter, se organize para ter alguém fazendo o teu WhatsApp, porque a tua hora vale mais do que a desse colega. A tua força de vontade vale mais do que ficar respondendo. Você prefere Treine uma pessoa? Alguém. Eu prefiro uma pessoa para essa posição. Que vai atender naquele horário comercial que às vezes vai demorar para atender. Exato. Isso assim, início. E claro, mapeando sempre. Agora, começou a ter qualquer tipo de problema, por exemplo, não está respondendo mensagem. Isso. Teve algum aumento de volume. Cara, IA, com certeza. Tendo uma pessoa já para receber. Porque como que você não vai ter... Por que eu estou pensando assim, só IA? Como que eu vou receber esse paciente? Eu mesmo recebendo? O médico mesmo recebendo? Eu também acho que tira tempo de consulta. Entendeu? Então, tá bom. Partindo do pressuposto que eu preciso de uma pessoa a mais, sabe? Porque, para mim, um negócio médico precisa de uma pessoa a mais do que o médico. Mesmo que seja para servir café na recepção. Então, essa pessoa, inicialmente, porque a pergunta foi difícil. Sim. IA ou pessoa? Mas é complexo. Precisa de pessoa. É complexo isso. E eu vejo a IA, eu vi uma palestra do Tawil, Mark Tawil, né? Uma palestra dele que é muito boa, que lá atrás ele falou, deve ter 1 ano e meio, ele falou assim, IA não é ou, IA é e. Então, assim, qual é a pessoa que vai ser o e dessa IA? Porque sendo o próprio médico, eu preferiria que tivesse outra pessoa para ser esse e da IA. Claro que o médico vai ajudar, mas o médico ele precisa dar atenção ao cliente, precisa fazer, né, outras decisões interessantes. Achei muito interessante, porque você tocou agora no ponto-chave. Vocês reparam que a nossa conversa é um pouco filosófica, tá? Isso faz parte. Ele gosta de filosofia, eu gosto de filosofia, né? Se vira aí, irmão. Então, assim, num ponto interessante, que é exatamente a diferença entre delegar e delargar. Exato. Acho que esse é o ponto fundamental, porque se você tem o E, esse E é para tudo. Marketing, que é outro ponto que você gosta muito. O que os médicos erram em marketing? Porque eles delargam. Sem dúvida. E a coisa mais importante que ele tem que é a imagem dele. Porque ele acha o seguinte, não, o que vende? Eu quero vender. O que o pessoal está fazendo que vende? Já faz isso. Ele perde a autenticidade dele, se coloca na caixinha do comum para fazer o que todo mundo faz, com a roupa que todo mundo faz, para os lugares que todo mundo vão, e com o cabelo que todo mundo usa. Você vê tudo dermato, tudo igual. Dermato, você vai estar tudo igual, é a mesma coisa. E justamente por quê? Porque acham que aquilo é a zona de conforto. E as agências adoram, porque não tem trabalho. Não tem trabalho. É metrificado. Perfeito.
Então, Não, e médico é bom pagador, né? Médico é fácil. Cara. Médico é fácil. Se você não vê quem for médico estiver assistindo agora, quantas propagandas e directs você recebe de pessoas que não têm noção do que é ser médico, do que é fazer, dizendo que tem que já fizeram serviço para tal médico e tal médico, e que querem aplicar a mesma coisa para você. Cara, desculpa te interromper, mas assim, que a gente acabou de gravar um curso, que é Primeiros Passos Sem Agência. Já vamos liberar. É isso aí. Porque, por exemplo, aqui, eu vou dar uma dica de presente para quem estiver assistindo. Se uma pessoa faz uma reunião com você, numa agência de marketing, faz uma reunião com você, não pergunta nada sobre você, acabou, cara. Não tem Sai lógica. Se a pessoa vira para você e fala assim, eu já fiz tal coisa e deu certo com não sei quem e vai dar certo com você, tá errado. Não vai dar certo. Tá? Porque é você, não é outra pessoa. Marketing é posicionamento individualizado. Quem você é. É importante isso, cara. Entendeu? Posso te dar um dado estatístico? Você vai adorar. Existe uma agência de marketing no mercado grande que a maior fonte de receita dela, sabe qual é? Médico. Não. É médico. Médico, o público dela é médico, tá? Ah, tá. Mas a maior fonte de receita dela, multa rescisória. Olha só, cara. Multa rescisória. Ela trabalha assim, o cara fica 3 meses com a agência, que ele não vê resultado, rescinde o contrato, fica mais 3 meses pagando a multa rescisória, que geralmente é de 3 valores. A empresa fica 6 meses e não entrega nada. Cara, eu tô impressionado com esse dado. Como é que eu não sabia disso antes? 6 meses sem entregar. A maior fonte de renda é a multa rescisória, não é a qualidade de serviço. Mas por quê? Porque ela, como uma empresa de marketing, tem um bom marketing. Exato. Cara, e aí eu falei, irmão, exatamente isso. Como é que você não percebe isso? Porque não faz sentido. Porque o briefing, aquilo que você quer, como é que você quer vender se você tem 800 seguidores? Querido, você não gerou audiência, você não gerou autoridade, você não gerou relevância, você vai vender nada, irmão. Nada, ninguém conhece você. E a maioria das pessoas olham a qualidade profissional pelo número de seguidores que ela tem. Ah, então eu vou comprar seguidor. Vai fazer lambança. Não é isso, cara. Pura. Pô, não é isso. Então, esse tipo de conceito que as pessoas vão começando a entender vão fazer com que exista um processo hoje de verticalização do marketing. Então eu falo, eu não delego, de novo, entrar na questão do delegar, eu não vou mais delegar ou delargar a estratégia e de qualquer assunto. Isso. De qualquer. De gestão. De gestão, de jurídico. Cara, as pessoas não entendem que quebra de gestão de contrato em termos de consentimento. É uma coisa do que eu lido direto. Todo mundo quer script de marketing, script de CRM, beleza. E quando chega o paciente para você e fala, doutor, meu pai é advogado, eu entendi esse termo aqui, estou com dúvida nisso. Como é que você usa? Doutor, mas por que tem que fazer contrato, esse termo dessa forma? Não pode ser feito de outra forma? Doutor, isso aqui é realmente necessário? Qual o script que você usa? Sabe o que eu tenho de resposta? Marco, eu nem li esse negócio. Falei, irmão, aí a gente entende a diferença do cara que não está na curva de aprendizado o suficiente para entender que ele tem um negócio e tudo é relevante para o negócio. Ele ainda está preso na operação, o foco dele é o paciente. E muitas vezes, nem o paciente, é a receita do paciente. E é esse tipo de médico, né, de profissional, que faz com que, às vezes, médicos maravilhosos tenham esse preconceito com a venda. Porque você tocou num ponto que é fundamental, é a receita, né? A receita é importante, claro que é importante, você falou no início, é óbvio que é importante, mas não é o foco. Até porque, aí esse é um conceito que eu adoro, que eu falo para os mentores, eu falo, verdade. Quando a gente está vendendo saúde, e eu falo aqui, vender é maravilhoso, tá? Vender é maravilhoso, vender é ajudar. E ainda mais em saúde, cara. Saúde, sabe o que você está dando para o seu paciente? Você está dando saúde. Sabe o que ele está te dando de volta? Dinheiro. Você prefere saúde ou prefere dinheiro? Então pronto. Eu prefiro saúde. Óbvio. Então eu estou dando o melhor para o paciente. Porque uma venda, para ser boa, o comprador tem que sair muito melhor do que o vendedor. E no meu consultório, o comprador sai muito melhor que o vendedor, entendeu? Uma venda é isso, uma venda bem feita. E os médicos ficam, poxa, mas se eu cobrar, eu sou mercenário. Não. Na verdade, mercenário é quem está pensando no dinheiro. Mercenário é se você achar que dinheiro vale mais do que saúde.
Isso sim é um mercenário. Não, você tá dando Concordo saúde plenamente. e o cara tá te dando dinheiro. Pô, você tá se dando mal, o cara tá se dando bem. Entendeu? Então, isso é lindo, né, cara? No meu caso, eu troco saúde por tranquilidade. O cara tá com a cabeça quente, Isso. não consegue trabalhar, tá estressado, tá com medo, o que eu faço? Travou. Eu falei, irmão, eu vou te dar tranquilidade, eu vou resolver o seu problema. O cara, porra, beleza, o que me entrega? Me traga dinheiro. É isso. Pô, você é muito melhor o que você dá do que o dinheiro. E aí, só que as pessoas não conseguem entender porque elas não conseguem ver o objeto final daquilo que elas fazem, porque elas não se conhecem. E a gente fecha o ciclo. É isso que eu acho que é interessante, porque quando a pessoa entende o que ela faz, a relevância e a importância que ela faz e como ela consegue desenvolver uma boa experiência entregando aquilo que ela faz, ela começa a entender que, poxa, eu não preciso mais ficar focado no dinheiro, o dinheiro vai vir naturalmente. Aí você começa a entender, cara, então beleza. Todo mundo pensa igual eu penso? Não. Não mesmo. Quem trabalha comigo pensa como eu penso? Mas é sua responsabilidade fazer com que eles pensem. Sim. Tá. A empresa que está fazendo o meu marketing sabe como eu penso? É isso que é o ponto. Saber como você pensa. Exatamente. Não sabe. Então, peraí. Você não sabe o que você pensa, o pessoal que trabalha com você não sabe como você pensa, a pessoa que vende sua imagem não sabe como você pensa. Se você quer dar resultado, você quer se dar bem na vida, irmão, não vai. Tu vai ter cabeça. Porque aí a gente fala as coisas de conceitos mais técnicos de forma mais óbvia, porque é óbvio. Só que o óbvio tem que ser dito. Eu adoro essa expressão. O óbvio precisa ser dito. E quer ver uma coisa que é importante nisso que você falou? O meu sócio pensa como eu penso. O meu sócio está dentro dessa linha de pensamento. Porque assim, eu tive sócios maravilhosos, amigos pessoais que eu amo, mas que não tinham o mesmo alinhamento de valores e de objetivos. É só isso. É aquilo que eu falei. Eles gostam do volume e estão indo muito bem e merecem ir muito bem. Lá em Nova Iguaçu tá linda, a clínica é maravilhosa. Eu não saía antes porque eu tinha o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Eu falei, cara, isso aqui vai ser um baita negócio, vai estourar de dinheiro. Mas, cara, olha o que eu estava pensando. Eu estava pensando no ter. Quando eu pensei no ser, eu falei, cara, que maravilha que vai dar dinheiro, mas não é para mim, porque eu não sou isso aí. E eles são e tão felizes da vida. De ter saído, eu destravei o negócio. Entendeu? Entrou um sócio muito mais alinhado com eles. Olha que coisa linda você poder, todo mundo ter a abundância do universo. Isso, cara. É assim, é fantástico. Pô, João, eu conversaria com você 2 dias aqui. É bizarro. Dentro daquilo que a gente vê na mentoria hoje, como é que você vê... Hoje tem uma proliferação de mentoria, né? Todo mundo. A gente vê mentoria de tudo que é jeito, para tudo que é lado. Aí chega uma pessoa e fala, o que tem a mentoria do João? O que acontece? O curso que ele está fazendo é diferente dos outros? Por quê? O que vale a pena? O foco da mentoria ele já é diferente do que você vai ver por aí. O foco realmente é no ser. É foco na qualidade de vida, sem abrir mão das consequências do lucro. Esse é o foco. A disponibilidade nossa é completa. Eu estou no grupo de WhatsApp. Hoje recebi mensagem de mentorado direto, perguntando coisas pessoais lá, que é um oftalmologista, por acaso. É para todos os médicos, não é só para oftalmo, mas era um oftalmologista perguntando lá sobre os aparelhos. Então, assim, a gente tem 2 tipos de mentoria. Uma mentoria que ela é escalável, que ela é o quê? Encontros mensais, o próximo é sábado agora, você vai participar lá. Sábado agora, exatamente. Exatamente. Sábado agora. A gente faz oficina de conteúdo mensal, grupo de WhatsApp, a gente tem uma call de emergência, uma vez por mês a pessoa pode entrar em contato e fazer uma call de emergência para um ponto específico, cada mentorado. E a gente tem os nossos cursos e conteúdo gravado. Tá? Isso é a mentoria que a gente dá um direcionamento, como um mentor deve ser, em relação ao que eu faço, tanto em encontros quanto em abordagem individual de acordo com a necessidade. Agora, a gente tem uma outra, que aí é a mentoria que a gente chama de acelerada, que é pegar na mão e fazer juntos os exercícios. Cada estrela dessas que eu te falei tem um teste. E a pessoa sai daquele teste com um resultado. Por exemplo, do it with you, não é isso? Exatamente. Então, a mentoria, que não é essa que a gente pega, que é escalável, que eu consigo ter, 50 alunos, hoje a gente tem 20, mas consigo ter 50 com facilidade, ela é um direcionamento em grupo. Sim. A mentoria, que aí eu não Pega consigo, na mão, eu só tenho, por exemplo, eu estou com 5 vagas agora.
entendeu? 5 vagas que a gente tem. E essa de pegar na mão, ela já é mais direcionada, eu faço junto, a minha equipe, né? Faz junto os exercícios, você sai, porque desse exercício você sai com o manual de cultura da sua empresa, você sai com a sua proposta única de valor feita, entendeu? Legal. Então, eu diria que, a gente tem uma metodologia clara, né? A gente tem muito conteúdo, a gente tem muita disponibilidade, entendeu? E individualização, de acordo com o objetivo. Por exemplo, você pode falar, pô, João, você atende só particular, então é só para quem quer atender particular? Um mentorado meu, cirurgião de coluna, ele me mandou uma mensagem, sei lá, deve ter uns 3 meses. João, estou muito preocupado porque eu ainda estou atendendo plano. Já saí dos outros serviços que eu não gostava, mas nesse aqui eu estou atendendo porque eu gosto de atender, ele me paga bem e eu opero bastante, eu ainda quero pegar mais mão nessa cirurgia. Eu falei, cara, você está usando o plano, isso é ótimo. O que não pode é o plano te usar. Isso aí. O que não pode é você fazer parte da estratégia do plano. O plano faz parte da tua estratégia, cara. Que legal, parabéns. Ele, pô, pode crer, né, João? Verdade. Tá feliz da vida, cara. Entendeu? Então, assim, é interessante que é muito individualizada, é muito com cada pessoa, é muito focado no que a pessoa quer chegar. Eu já tive entrevistas, a gente faz uma entrevista antes de entrar, de falar, olha, não é para você a mentoria. Não tem necessidade, sabe? Não tem nesse momento, não sabe o que você vai fazer agora. A gente já falou isso várias vezes. Você vai fazer uma landing page e vai organizar o seu Google Meu Negócio. Vai faturar um pouco com essa demanda e depois, quando você tiver com alguns gargalos que façam sentido, a gente conversa melhor aí, quem sabe a mentoria te ajuda. Porque nesse momento é isso que vai te resolver. É isso que resolve. Entendeu? Então, você sabe uma coisa assim, todo mundo me fala muito sobre mentoria, muito. E me enche às vezes a paciência para fazer uma mentoria para também. fazer, né? Nossa, isso aí, você seria um bom mentor. Então, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu uso da minha consultoria. Você já viu isso? Sim. Eu uso da minha consultoria utilizando estratégias de mentoria. Porque é gente para burro, não dá. E aí eu uso, hoje você vai dar aula lá no MentorDoc, eu tenho assim, para os meus clientes eu tenho uma série de aulas que a gente leva para poder, eu gosto de mentalidade de abundância, também é uma coisa. Legal. Aí o que eu falo é o seguinte, você que tem dúvida se faz ou não mentoria, eu só faço uma indagação para você, essa é boa, uma indagação só, com quem você discute seu negócio? Só isso. Você discute com a sua mulher? Não. Você discute com seu sócio? Não. Você tem sócio? Não. Com quem você discute? Com quem você valida? Você vê na internet que as pessoas... Você não tem ninguém para discutir o seu negócio. Então, quando você tem um mentor que você teve afeto ou por você gostou dos princípios, valores, parte de ética, conceitos que ele tem, aonde ele chegou e como você... De novo, não só onde ele chegou, como ele chegou. Isso. Como ele chegou. E você faz essa união, você fala, poxa, tu me ajuda? Olha o cara, te ajudo. Aí a mentoria faz uma diferença absurda. Exato. E a comunidade, né? Também. Se senso de pertencimento, ambiência. Ambiência com gente. Olha que legal. Eu acho que um dos maiores valores da M11 é o grupo. Por quê? Porque é um grupo que acredita na abundância, acredita na qualidade de vida na medicina, acredita na proposta única de valor de cada médico, acredita na nossa linda missão, que tem gente hoje desistindo, que eu vejo de gente jovem, médico, falando assim, cara, não, mais 5 anos vou viver de renda porque eu não aguento mais fazer medicina. Meu amigo, olha que coisa linda que você faz, você trata gente, cara. É isso aí. Pô, cara, você vai deixar de fazer isso, você vai deixar de tocar o seu instrumento nessa orquestra linda que é o universo. Entendeu? Por quê? Porque, entendeu? Então, esse grupo, todo junto, não é o grupo do centro cirúrgico do Star Médico que está todo mundo frustrado, né? É o grupo da mentoria, certo? Gente, é isso. Olha, foi fantástico. O tempo voou, né? Você que está na esteira, meu amigo, passou rápido. Você que está na esteira aí, correndo, já correu 1 hora. Chega, né? Dá um tempo agora, vai caminhar. Irmão, foi fantástico. Nós vamos ter outros episódios, vamos ter vários encontros. Vocês vão aguentar, menina, mais tempo aqui, porque a gente não pode. Pessoa boa, pensa igual a gente não pode abandonar. Irmão, quero agradecer muito sua participação, sua presença. Pô, fica à vontade aí, o microfone é seu. Fala aí com o pessoal de casa o que você quiser. Eu que agradeço, cara. É muito bom poder conversar sobre coisas assim. Você deve ter a mesma sensação que eu, que é muito difícil falar sobre isso. Você não vai falar sobre a abundância do universo com uma pessoa que está frustrada na roda dos ratos, que ela vai virar e falar assim, né? Tá fumando o quê? Né? Quase isso, né? Quase isso. Então, uma honra, tá? Te agradeço. Me chame mais vezes, eu venho.
E queria passar para o pessoal à vontade, irmão. O Instagram, né, da Content Doc, que é o @contentdoc.oficial. O meu Instagram é @Dr. João Paulo Lomelino. E tem também, quem gostar de filosofia, tem o @o médico estoico. A clínica tem o @clinicalumina.oficial. Tá? Ou é Clínica Lumina Oficial. Caramba, agora me pegou. Eu boto na legenda, pessoal. Eu boto na legenda certinho. Que relaxa. Esse eu acabei de fazer. Então eu tô administrando 4. Sou eu que faço tudo, cara. Mas eu adoro vídeo, cara. Eu gosto disso. E não tem problema não gostar, tá, gente? Não tem problema. É entender o que você gosta, o que você veio fazer, entender sua missão. Isso é possível dentro da medicina. Você pode ser, esse é o recado que eu deixo no final, você pode e deve ser o médico que você sonhou em ser quando você escolheu fazer medicina. Vai ser melhor para os seus pacientes, para a sua família, para os seus amigos e para você também. E para o universo, com certeza. Universo. Irmão, muito obrigado. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligado. Não, você gostou? Curte, compartilha. Tem gente que precisa escutar isso daí. Você sabe que precisa. Compartilha para essa pessoa. Não tem medo não. Fala, olha só, escuta esse episódio que eu acho que faz sentido para você. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Até mais. Até mais, gente.